E aí, bebê? Bebê. Depois de toda aquela aula de água comigo, que você estudou sobre as características da água e como as características da água são importantes para a vida, é hora de você entender quais são os fatores que fazem variar as taxas de água na célula, no tecido, no organismo. E para a gente poder avançar, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço muito no presencial. Eu quero que você anote aí. Uma criancinha nasceu com 4 quilogramas, um puta bebezão, 4 quilogramas. Qual é o volume de sangue no corpo dessa criança? Se você que está aí respondeu 3 litros, é hora de pensar, bebê. Uma criança que nasceu com 4 quilogramas e tem 3 litros de sangue, não é uma criança. É um chouriço que nasceu. Só existe sangue no corpo desse indivíduo. Eu faço essa pergunta, ela é meio maldosa, meio capciosa, porque muitos dos meus alunos lá no presencial pensam em volume de sangue como volume de água. Lembre-se que sangue é um dos tecidos do corpo e um dos tecidos que carrega água. Então a água está distribuída por todo o corpo, inclusive no sangue. Tem água nos músculos, tem água no cérebro, né? Tem água na pele, tem água no corpo inteiro. Então isso é importante que você entenda e que você associe isso, tá? Então aí você não pode confundir as coisas agora. A outra coisa é a seguinte: quando eu pergunto quem tem mais água no corpo, um adulto ou uma criança? Óbvio que é um adulto, porque o adulto tem mais massa e, consequentemente, ele tem mais água. Agora, se eu te pergunto quem tem maior taxa, aí você tem que tomar cuidado, tá bom? Por que você precisa tomar cuidado? Preste atenção. Quando eu falo em taxa de água, você tem que associar o seguinte: imagine que eu tenho uma taxa qualquer de 10%. 10% de 1.000 são 100. Já 10% de 100 vai dar o quê? Vai dar 10. Ou seja, é a mesma taxa, 10%. Só que o valor absoluto é diferente. Então aqui, ó, cuidado. Você tem um valor que seria um valor absoluto. Então tome muito cuidado com isso nas questões de prova. Muito cuidado, bebê. Por quê? Porque a taxa não pode ser confundida com o valor absoluto. Então o valor absoluto de água de um adulto, como eu, como você, ele é maior que o valor de água de um bebê. Mas a taxa, ela é diferente. Fechou? Então preste atenção nisso aqui. A primeira coisa importante, o primeiro fator importante que faz variar a taxa de água é o metabolismo. Óbvio, aqui você vai pensar comigo o seguinte: se a água ela é extremamente importante para o metabolismo, ela tem uma ligação direta com o metabolismo, estruturas que tenham maior atividade metabólica, consequentemente, exigem maior taxa de água. Então aqui vamos fazer o seguinte, ó, setinha para cima, maior. Maior metabolismo numa célula, num tecido, num órgão ou no organismo, vou trocar o pincel aqui, enquanto isso, maior metabolismo representa o quê? Representa maior taxa de água naquela célula, naquele tecido, naquele órgão ou naquele organismo. Então, isso é muito importante que você entenda. O seu corpo, ele tem um total de água, mas a água não está na mesma proporção em todos os órgãos. Você acha, por exemplo, que os seus ossos têm a mesma taxa de água dos seus músculos? Não, não tem, né? Se eles tivessem a mesma taxa de água dos seus músculos, seus ossos seriam moles. Né? Porque os músculos têm uma consistência proteica, mas também tem água que os torna mais, que os tornam mais moles. Então isso vai dar diferença, isso está muito ligado à atividade metabólica. Então isso é fundamental que você entenda. Quando você começa a passar por um processo de desidratação, o seu corpo sente de maneira diferente essa desidratação. Os órgãos que requerem maior taxa de água sofrem primeiro. Seu cérebro, seus músculos, sua pele, você vai sofrendo por escala, né? Isso é importante entender. Agora olha só, a idade. Vamos pensar o seguinte: você foi formado como uma celulinha. Mamãe e papai deram aquela sapequinha, você apareceu.
como um zigoto. A pessoa não fala assim, tá? De mamãe e de papai, porque mamãe e papai são doces. E eu vim de um repolho. Eu sei, mas é só imagino, tá bom? E aí veio aquele zigotinho. Quando veio aquele zigotinho, aquela celulinha, ela era invisível, olho nu, você não podia ver. A massa era desprezível e era uma célula só. Em 40 semanas, que é o tempo de gestação da nossa espécie, você estava lá um bebezão de 4 quilogramas, com milhões de células, trilhões de células. Seu corpo gigantesco. Dá para entender? O que aconteceu? Você teve um ritmo de crescimento brutal em 40 semanas, que você não vai ter nunca mais na sua vida. E não vai continuar tendo esse crescimento todo. Aí você vê uma criança, né, que vai se desenvolvendo. Então, olha só, você vai pensar o seguinte: menor idade, ou seja, os mais jovens, representa que existe maior metabolismo. Menor idade são os indivíduos de maior metabolismo. E os indivíduos com maior metabolismo são, consequentemente, aqueles que têm aí, maior taxa de água. Saca que bonitinho? Como é que as coisas, quando você vai pensando, quando você constrói um pensamento, como é que fica fácil compreender? Você vai pensar o seguinte: um idoso, é só você pensar de maneira prática. Um idoso, quando se machuca, recupera rapidamente ou demora? Demora. Né? Você, quando se machuca, se recupera também. Uma criancinha recupera mais rápido ainda. Se você pegar uma criancinha, bater no liquidificador, até caiu o pincel aqui, pega a criancinha, bater no liquidificador, põe em cima da pia e deixa depois do tempo, no final do dia ela está saindo lá de dentro daquele liquidificador, recuperada, zerada, novinha. Ela volta. Né? Então isso tem ligação com o quê? Com a idade. O ritmo de crescimento, o metabolismo geral vai caindo. Por isso que eu falei que é importante você entender. Um adulto, ele tem um volume absoluto de água maior que uma criança, mas ele tem uma taxa menor que uma criança. Uma criancinha que acabou de nascer está em torno de 80% de água, um adulto idoso 65%, 70%. Olha só como é que caiu a taxa, tá bom? E com a espécie, aqui não tem uma regrinha setinha para cima, setinha para baixo, não. Aqui cada espécie tá? Tem a sua. O acento ficou fora aqui, né? Tem a sua taxa. Como assim, professor? Cada espécie tem a sua taxa. É variável. Plantas têm a taxa de água dela, né? Lagartos têm a taxa de água deles. A gente tem a nossa taxa. A água-viva tem a taxa de água dela. A água-viva tem em torno de 90% de água. Nós, né, giramos em torno de 70%, 75%, porque varia pela idade também, então você considera a espécie. Um lagarto tem em torno de 65%. Uma planta, quase tudo que está nela aí é seco, né? Madeira dura, não tem praticamente água ali. A água está nas folhas, um pouquinho lá nos vasos condutores. Então, cada espécie tem a sua, e aí você vai se lembrar de uma palavrinha importante. De acordo com a sua taxa de homeostase. Ai, professor, o que é homeostase? É taxa de água? Não. Essa é uma das palavras que encerra um dos conceitos mais importantes que a biologia traz. Homeostase é a relação que existe de equilíbrio dinâmico de uma função biológica. Então, por exemplo, homeostase. Você mantém a sua taxa de água de acordo com a sua homeostase. Se você bebe água demais da conta, você elimina essa água que você bebeu em excesso. Se você, por um lado, está ficando, né, em processo de desidratação, você vai diminuir a sua eliminação de água através da urina, suor e outros processos que são importantes. Então é importante que cada espécie mantenha a sua homeostase. Homeostase é equilíbrio, vale para tudo. Esse é um conceito que vale para tudo. É o equilíbrio dinâmico de uma função biológica, de um sistema biológico. Então você pode falar de homeostase de uma célula, mas você pode falar também de homeostase de uma lagoa, de um ecossistema, tá bom? Então a homeostase de cada espécie, a taxa de água de equilíbrio de cada espécie é que mantém o padrão daquela espécie. Fechou? Muito bem. Eu vou lá no PowerPoint agora com você, você vai lá no PowerPoint comigo, tá bom? PowerPoint que vai aparecer para você, lindo e maravilhoso, que é este aqui, ó. Ah, bebê, como tá bonito isso aqui, fala sério.
né? Preste atenção aqui numa coisa importante. Essa foi a última tela lá daquela aula anterior, né? Você se lembra dela, foi a última tela. Então, dá uma olhadinha aqui agora na nossa sequência, né? Quando você pensa assim, como é que variam as taxas de água? Olha aí, ó. Olha para essa imagem que está acontecendo aí. Olha para essa imagem. O que essa imagem mostra para vocês? A diferença das taxas de água nos tecidos, órgãos e sistemas. Isso está associado ao metabolismo. Repara que os tecidos, órgãos, sistemas com maior taxa de metabólica, né? Consequentemente, também tem maior taxa de água. Beleza? Segundo ponto, ó, diferentes tecidos têm diferentes taxas de água. Segunda coisa, pela idade. Olha a diferença de idade. Em diferente idade, ó, redução da taxa de água. Repara um bebezinho com a pele vistosa, com a pele brilhante, já uma pessoa idosa, já com a pelezinha enrugada, com a pelezinha diferente, né? E a espécie também, como eu falei para você, cada espécie tem a sua taxa conforme o seu valor de homeostase, o seu valor adaptativo, né? Então, cada espécie tem a sua. Aí, ó, você vai ver diferentes espécies com diferentes taxas de água. Não tem aqui uma relação de proporção, né? De nada disso, tá? De maior, menor, não. Cada espécie tem a sua mesmo. Como é que isso aparece, por exemplo, numa prova tipo Enem? Primeira coisa, já estamos começando a pensar no Enem. Salta o texto base sempre salta o texto base. Aí vai para a pergunta. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de... O que eu tenho que fazer agora? Ir ao texto base, ler a propriedade físico-química, identificar a propriedade físico-química mencionada. Então, esse não é um texto de interpretação, né? Vamos lá. Qual propriedade foi mencionada? Você vai ler no texto base, deixa eu pegar minha canetinha aqui para ficar lindo, ó. Vai ler no texto base, conforme está aqui. A água apresenta propriedades físico-químicas que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas. Bebê, vem cá. Está falando aqui em propriedade térmica, né? Propriedade térmica, calor latente de vaporização. Bebê. Todas as vezes que falar em propriedade térmica, você tem que ir direto para aquela característica que a gente falou. Estabilidade térmica nas células, regulação térmica nos seres vivos. Então, você já pode ir para a alternativa, não precisa nem de pensar no resto. Vamos ver? Quais alternativas? A água é um doador de elétrons na fotossíntese? Ao longo do processo, do caminho, do seu estudo, você vai ver que ela é um doador de elétrons, mas não é isso que foi citado no texto. B. Funcionar como regulador térmico para os organismos vivos? Acho que achou a resposta, né? Já poderia marcar essa aí. C. Agir como um solvente universal? É verdade, ela é um solvente universal, mas não é o que foi citado lá no texto base. D. Transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais? A água é um transportador, mas não é essa a função citada no texto, a relação citada no texto. E letra E. Funcionar como mantenedora do metabolismo nos organismos vivos. Ela também mantém o metabolismo. No entanto, não é essa a função que foi citada no texto. Olha a importância de entender essa paradinha. Qual que é? Essa questão de cara, a primeira questão que você trabalha aqui no curso, ela mostra exatamente 5 afirmativas, 5 alternativas verdadeiras. No entanto, só uma delas é o alvo da resposta. Associar com a função citada no texto. E a função citada no texto foi calor latente de vaporização, né? Relação térmica. Então, não resta dúvida aí, né, bebê? Que a resposta é letra B de Bosque. Bosque. Sacou a parada? Sacou a parada como é que é linda? A parada é essa. Então, agora, você volta comigo lá no quadro lindo e maravilhoso que eu fiz para você. Olha como é que esse quadro está lindo. E aqui, quando você está nesse quadro lindo e maravilhoso, você vai fazer o quê? Tirar lá no comecinho da aula, tirar o print no finalzinho, pegar as suas anotações, usar o seu caderno de registro perfeito. E, ó, bebê, estudar. Assim que acabar essa série de composição inorgânica, vem os primeiros exercícios da lista. Se você tiver com dificuldade na lista, depois você vai aos vídeos de resolução também. Aqui o curso Link na Bio é para você destruir o Enem e as provas que você for fazer. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Valeu!